Boa tarde, bom dia, boa noite. Não se sabe neste momento, é o momento do dia 27 de outubro, aproximadamente 17 horas e 13 minutos, e a gente está fazendo essa gravação. Quando ela vai para o ar, provavelmente dentro de uma semana, mais ou menos, vai lá para o meu canal de YouTube, e quando ela vai ser vista, ouvida, ninguém sabe, absolutamente. Talvez mês que vem, talvez ano que vem, talvez década que vem, mas o que importa é que esta é uma conversa com quem tem história para contar. É uma pessoa que eu admiro pela maneira como se coloca no mundo, e é exatamente para contar histórias que, de uma certa forma, expliquem essa minha admiração, não justifiquem, mas expliquem para quem estiver nos vendo no futuro breve ou mais longo prazo, é que eu acho que é importante fazer esse breve registro. Fábio Scatolini, eu te conheci, se não foi no segundo semestre de 1988, foi no primeiro semestre de 1989. Eu acredito que a primeira vez que eu te vi foi num daqueles seminários do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que era a cada 15 dias, e por lá encontrávamos nós outros brasileiros, às vezes até alguns colegas também ingleses de outros países interessados na temática brasileira, à época fortemente marcado pela questão da transição democrática, também logo depois muito marcado pela questão da inflação, mas desde sempre me encantou muito a sua curiosidade intelectual ampliada para muito além do tema de tese. Quando a gente mergulha numa tese, está no doutorado, há uma tendência dita natural a gente ficar muito concentrado no tema da tese. Não era o seu caso. Daria para você compartilhar com a gente aqui a sua formação até o doutorado em Londres, que de uma certa forma você diria que explica essa sua curiosidade intelectual ampliada, não muito comum entre nós economistas? Boa noite, bom dia, boa tarde, caros colegas aí, amigos do Arlindo. A nossa amizade, como ele diz, já remonta a mais de 40 anos aproximadamente, né? De forma que é um prazer estar aqui e trocar experiências minhas, dele, um pouco sobre nossas trajetórias e sobre nossas experiências profissionais. Começando ali, né? Quando eu cheguei lá em Londres, em 89, quando você se referia, eu já estava, vamos dizer, já era professor aqui na Federal do Paraná desde 83, quando eu fiz um concurso para a economia brasileira, mas logo no primeiro semestre eu tive o desafio de lecionar desenvolvimento socioeconômico, que era o nome da disciplina que era dada na escola. E eu tinha vindo ali antes ali de uma pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul, lá com o professor Pedro Fonseca, era um grande colega de turma minha, Elizabeth, atual esposa dele, e outros colegas mais, lá um timinho bastante, onde as questões do desenvolvimento, questões da teoria da dependência, questões da CEPAL, diversos temas que ainda perpassam a nossa discussão acadêmica hoje no Brasil, já faziam parte desse nosso debate. Porque até então eu tive uma formação de graduação, eu diria, bastante tradicional. Estudei em São Paulo e muito cedo entrei na faculdade, com 17 anos, e acabei fazendo uma universidade de boa qualidade, mas, porém, bastante tradicional, que era a Universidade Mackenzie. De terminado, eu fui fazer os créditos do mestrado lá em Porto Alegre, e aí entrei na Federal. Terminei minha tese de mestrado, trabalhei já na área de desenvolvimento, quando eu tive uma oportunidade, em 85, de ir para a Itália, fazer um curso de sviluppo econômico, um curso de pós-graduação em desenvolvimento, com gente de todo o mundo,
e com professores de uma qualidade de um Silas Labini e outros mais que davam aula naquele nosso curso de desenvolvimento. E ali o amor pelo desenvolvimento foi natural, né? De forma que quando nós nos encontramos em Londres, além vamos dizer, dos assuntos mundanos da tese, de toda a preocupação, eu tinha sempre uma preocupação com o longo prazo, com as questões mais estruturais do que poderia promover o maior bem-estar das nossas sociedades. Foi dentro disso que acho que nossas viagens a Sussex, nossas viagens aí a Oxford e mesmo a Cambridge, em seminários que participávamos, além lá do Birkbeck College, LSE e Queen Mary, né? E nós compartilhamos muito o ILAS, que você se referiu, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que na época era coordenado pelo meu subtutor, professor Vitor Bumer Thomas, onde eu me lembro de ter feito um curso maravilhoso de América Latina, com lá o nosso marxista Eric Hobsbawm, sobre a economia da América Latina, história da América Latina. Então, foi um período muito fértil de discussões e que também, naquele momento, eu me lembro que, como não tínhamos a internet naquele momento, né, para saber notícias do Brasil, era preciso recorrer aos jornalistas, e principalmente, naquela época, estava como correspondente do jornal da Gazeta Mercantil, que depois veio a ser o Valor, não? O jornalista grande amigo Celso Pinto, onde o Celso, como jornalista correspondente, tinha uma visão holística dos problemas econômicos, sociais, muito grande, e ali a gente interagia muito nos pubs no final de tarde, discutindo um pouco os problemas da nossa inserção na economia mundial. Rapaz, você agora trouxe à tona algumas coisas que também eu já havia esquecido. Que bom que você lembra do Celso Pinto, a época jornalista da Gazeta Mercantil, que não aguentou o tranco do Valor Econômico, né? Porque o grupo Herbert Levy não conseguiu se manter quando veio o Valor Econômico com toda a força de Folha, mais o grupo o Globo, etc., por trás. Eu vou me permitir fazer uma pequena correção. Já existia internet, sim. A diferença que ninguém vai acreditar é que a gente operava na internet por um terminal, que a gente chamava de terminal burro, que nos interligava ao computador central. E tinha uma coisa, Fábio, que para mim, a gente falar hoje parece que a gente está falando da pré-história, né? Aqueles grupos, o Brasilnet, por exemplo, que era um grupo de doutorandos no exterior, e que aí fazíamos trocas extraordinárias. Eu me lembro recorrendo a Clarice Castilho sobre os levantamentos que ela tinha feito sobre telecomunicações, e aquilo já era um avanço extraordinário. Então, para que este mundo que hoje nós conhecemos da www, né? Aquilo era como se fosse para além da pré-história. Mas, Fábio, você, além dessa curiosidade intelectual ampla, essa sua abertura ao novo, essa abertura para o diverso, porque você fala do desenvolvimento econômico, mas você, quando fala do desenvolvimento econômico, você dialoga com uma vertente mais à esquerda, do Eric Hobsbawm, do Labini, você dialoga com uma coisa mais moderada, dialogava com uma coisa mais moderada do Boyer, mas você também dialogava com os keynesianos, os neo-keynesianos, e eu me lembro de muitas vezes muita tolerância sua, muita paciência sua, até mesmo com os neoclássicos. A gente tinha alguns colegas fazendo doutorado, principalmente em Oxford, que tinham um viés bastante ortodoxo, o que, aliás, acabou depois dominando muito a academia, inclusive a inglesa, que a nossa época ainda tinha um pouquinho de neo-keynesianismo, ainda tinha alguma coisa do marxismo com Ben Fine, etc.
Mas você, além disso, uma outra coisa que eu acho muito, mas muito forte na sua presença, como profissional, como intelectual, é a sua abertura para outras possibilidades. Então, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que, além da qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão, você também se dispôs a colocar a mão na massa na gestão da universidade. E você não colocou a mão na massa na gestão de qualquer universidade, você colocou a mão na massa na gestão da Universidade Federal do Paraná. Como é que foi essa experiência? O que você aprendeu daquilo ali? Qual foi o outro lado do balcão que, eventualmente, depois contribuiu para você entender o lado do balcão com a qual normalmente nós nos identificamos enquanto professores? É engraçado essa fase aí, Arlindo. Na verdade, quando eu entrei na Universidade Federal, o Departamento de Economia era muito ruim no sentido de não ter um programa de mestrado, um programa de doutorado, não ter professores em dedicação exclusiva, ou seja, eram professores horistas que tinham outros empregos na sociedade, bancos de fomento, aqui o BRDE, BADEP, e mesmo empresas de consultoria, e eventualmente complementavam essa atividade com umas aulas na universidade. E desde o início a gente percebeu ali, eu fui, acho que o primeiro ou o segundo pedido que em dedicação exclusiva, e aí eu via que só a atividade acadêmica de ensino e pesquisa não fariam as coisas mudarem. Era preciso enfiar um pouco a mão na massa para acelerar, através das instâncias de poder, da hierarquia da universidade, pudesse acelerar essa mudança que eu almejava tanto, que era um departamento com competência, com uma pós-graduação, enfim, um departamento acadêmico no melhor sentido da palavra. E daí eu me lembro, começou rápido, já vice-chefe de departamento, como chefe, criamos aí a primeira especialização em desenvolvimento, com o embrião do mestrado, aí eu fui fazer o doutorado, na volta já me jogaram na cadeira de chefe de departamento, você ficou lá 4 anos estudando, agora é hora de enfiar a mão na massa, já fiquei chefe de departamento, já seguia a direção lá da escola, e da direção da escola a pró-reitoria de planejamento. Mas, olhando para trás, olhando para o que nós temos visto nos últimos anos, a tristeza com que as nossas autoridades federais entendem a importância da universidade, eu digo que nós aproveitamos ao máximo essa nossa atividade. Às vezes eu fico, se eu não dediquei demais tempo à atividade administrativa e um pouco menos à pesquisa, que gostaria de ter feito mais coisas. Mas, por outro lado, eu acho que na nossa geração, você aí no Espírito Santo, em Vitória, eu aqui, professor Pedro Fonseca em Porto Alegre, tantos amigos outros, né, os nossos amigos da Federal do Rio de Janeiro, ou seja, nós aproveitamos esse momento onde a sociedade acreditava muito em nós e os governos sociais-democratas do país apostaram na universidade, nós aproveitamos para dar um salto e construir o que hoje é a universidade atual, né? Ou seja, é uma universidade que faz ensino, que faz pesquisa, que faz extensão, e que tem um compromisso grande com a sociedade brasileira e com a ciência na produção desse conhecimento. Então, eu acho que fazer isso hoje seria quase que impossível. Entrando naquele momento que nós ajudamos a montar essa estrutura, foi válido nesse sentido de que hoje não destrói. Vão tentar, mas vai ter muito mais resistência do que aquela universidade que nós, vamos dizer, herdamos do regime militar. Fábio, eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse ponto que você levanta aí, em termos das autoridades, porque gostaria que você elaborasse um pouquinho como é que você viu a passagem de um professor emérito na presidência da República, um sociólogo, príncipe da sociologia brasileira, também com
já está em outro plano, mas também com um doutor, professor, colega nosso da Unicamp, que foi o Renato. Como é que você compara a passagem deles, quer dizer, a maneira como a universidade foi tratada àquela época, não é? E a maneira como ela é tratada hoje? Quer dizer, porque lá também me dava muito a impressão de que não havia interesse de que a universidade, que tinha sido muito estimulada à época, pelo menos do ponto de vista de formação, de constituição de equipes e formação de professores à época dos militares, fosse sob a égide ou não do acordo MEC-USAID, mas houve um período que realmente a universidade se expandiu para muito além da expansão física, em termos de campi, etc. Como é que você compara aquele pé na embreagem da época do neoliberalismo à lá Fernando Henrique Cardoso e o que nós estamos vivenciando hoje, que é muito mais forte? Não se tenha dúvida nenhuma de que porque aqui agora essas coisas são feitas sem nenhuma sutileza, né? Com uma arrogância e uma petulância muito grande. Eu, do ponto de vista político, vejo que desde a Constituição de 88 até, vamos chamar, o golpe da Dilma agora em 2015, né, nós tivemos, de alguma maneira, uma hegemonia de um bloco de poder que se forma lá na Constituinte de 88, que, no meu entender, tinham 3 pilares. Você pega o MDB da época, que era a grande oposição à ditadura. Você pega o PT, que é criado no mundo sindical. Você pega o PDT do Brizola, que vem do exílio querendo se encontrar depois de toda aquela luta do PTB antes da ditadura. E você pega o PSDB, criado ali na franja do MDB e do PT, ali no meio, né? O que esses caras tinham em comum? Se você olhar no longo prazo ali, para mim, um elemento central da questão da Constituinte de 88, eles tinham um compromisso muito grande, primeiro com a democracia. Você não vê nenhuma dessas forças que eu me referi, uma descrença na democracia. Pode ter um arrobo ali do PT, alguma coisa com meio de comunicação, querendo fechar um pouquinho aqui e ali, mas não tinha. A defesa da democracia foi um elemento que nos unia a todos, né? Junto com isso, tinha a questão do desenvolvimento, ou seja, a ideia de que era possível reunir as forças políticas e promover um novo ciclo de acumulação de capital no nosso país, só que agora com um terceiro elemento aí, que era a distribuição de renda. Ou seja, PSDB, PT, PMDB e PT e mais essas forças, todos eles defendiam também essa distribuição de renda. Então eu vejo, de um lado, esse grande espaço aí de 30 anos, esse contínuo desses elementos que era o que solidificava as diversas forças políticas e eram hegemônicas no nosso país. Dentro disso, eu vejo a universidade com um papel crescente, e se você olhar nesses 30 anos, o salto qualitativo que nós tivemos nas diversas instituições foi magistral, mais ou menos ampliação de capital. O governo Lula ampliou mais quantitativamente a estrutura física dela, mas, assim, quando eu fui pró-reitor, nós vivíamos a pão e água com o seu Paulo Renato de Souza, né? Era nosso ministro da Economia. Paulo Renato de Souza era só eficiência, eficácia, só esses conceitos básicos aí. Mas você tinha um respeito às eleições, à autonomia da universidade. Desde de 88, a lista tríplice era formada. Eu mesmo achei, em algum momento, comecei a divergir não da lista tríplice e da autonomia. Isso, para mim, é imexível. Mas a forma com que nós estávamos elegendo esses reitores pela via direta me lembrava uma certa reprodução da eleição direta para presidente
e sendo que a universidade é uma instância, no meu entender, mais acadêmica, onde não necessariamente esse sistema de eleição de votos direto, paritário, é a melhor forma. Para mim, é a nossa jabuticaba dentro da universidade. Jamais aceito o que Bolsonaro e outros estão pensando agora. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de alguma coisa muito mais acadêmica aí. Mas foi a minha única diversão. Mas que continuou, tanto o governo FHC, governo Lula, Dilma, mantiveram a mesma forma. O que eu acho que, de alguma maneira, mudou nesses 30, 40 anos, é que nós estávamos lá na Inglaterra, nós vimos muito isso, nós assistimos à queda da Thatcher, nós vimos a decadência do poll tax, aquela tentativa de impor o neoliberalismo exacerbado para aquela sociedade, que nem os ingleses aguentaram ela. Um pouco antes, nos anos 80, ela implantou medidas bastante radicais com o movimento sindical, movimento trabalhista, e vamos dizer, de hegemonia, elevou a hegemonia o capital financeiro. Né? E ao elevar essa hegemonia, junto com o Reagan nos Estados Unidos, eles criaram, de alguma maneira, um ambiente internacional muito ruim para as políticas autônomas dos países em desenvolvimento. Eles limitaram o nosso raio de ação. Né? Ou seja, você tem uma limitação grande, e, infelizmente, antes do Plano Real no Fernando Henrique, nós estávamos também na Inglaterra. Para mim, o elemento que pluga, que vincula o Brasil a esta ciranda financeira internacional, foi a abertura da conta de capital feita pelo ministro lá nosso das Relações Exteriores, que era o Moreira, né? Márcio Moreira, já esqueci o nome dele lá. Rubem Moreira. Não é o Rubens Recupero, não, antes do Recupero. Mas ali em 92 o Collor faz a abertura da conta capital e aí tirou o espaço da nossa política mais doméstica e ou seja, o Brasil viveu esses 30 anos vamos dizer, uma limitada capacidade endógena de acumulação de capital em função desses sobressaltos da conta capital e do comportamento internacional. Então, nós tivemos a moratória mexicana, depois tivemos a crise asiática, a moratória brasileira, o fim do câmbio fixo no Brasil. Aí, quando entramos no governo Lula, nós tivemos aquela coisa maravilhosa que foi o boom das commodities. Eu, como especialista nessa área do agronegócio, minha tese de doutorado aos 4 anos, que apesar de a gente olhar outras coisas, eu me concentrei na minha tese também, eu tinha estudado muito ali com o Bulmer Thomas a doença holandesa, a Dutch disease, e tinha aprendido que nos países em desenvolvimento que eram dependentes de commodities, você tinha a maldição das commodities. Em determinados momentos, elas geram um excedente muito grande e que em regimes de câmbio flutuante isso leva a uma valorização dessa taxa de câmbio, enquanto que em momentos de crise, de recessão, há uma subvalorização do câmbio. E isso gerava uma volatilidade do câmbio que era horrível para a indústria, né? Horrível para o desenvolvimento de uma economia com maior complexidade. Então, veja, aprendendo isso daí de cara, eu sempre fui muito crítico ali, respondendo a tua pergunta, aos meninos lá do Plano Real, né? Principalmente o presidente do Banco Central, né? Que tinha uma visão equivocada, no meu entender, do câmbio fixo ali naquele momento, Gustavo Franco, que era contrário a uma certa liberalização. O próprio Fernando Henrique, no seu livro de memórias, reconhece que o maior erro de política econômica dele foi ter seguido aquele câmbio fixo naqueles 5, 6 anos ali, de 94 a 99. Né? E isso iniciou aí uma desindustrialização que se acelera lá nos anos 2000, no governo Lula, que aí eu acho que o erro foi outro. No meu entender, alguns petistas, eles erroneamente, como
um câmbio valorizado permite com que os tradables sejam mais baratos, facilita o consumo de bens duráveis para a classe trabalhadora. E ali em 2008, 2009, com o boom de commodities do governo Lula, o câmbio nosso foi lá para 1,70, 1,50, e com isso virou o paraíso do consumo. Né? Só que o consumo não significa melhoria da qualidade de vida no longo prazo, ele significa apenas que você está consumindo hoje aquilo que você poderia estar tendo um consumo maior no futuro. Ou seja, aquela ideia de que o investimento é o elemento motor das sociedades foi deixado de lado, porque o consumo melhorou as condições do povo por 3, 4 anos, e depois veio a ressaca. Qual é a ressaca? As commodities caíram de preço, o fim do ciclo de commodities trouxe consequências, o real se desvaloriza e hoje está no nível de 5,5, 6, ou seja, tudo aquilo que foi dado para os trabalhadores foi retirado nos últimos anos. Então, assim, a minha impressão é que nós temos aqui no Brasil uma dificuldade de entender essa questão de você agregar valor à sua economia. Os nossos neoclássicos falam naquela besteira de especialização, de divisão internacional do trabalho e se especializar conforme tem as vantagens comparativas, e a nossa esquerda quer um câmbio valorizado simplesmente para aumentar o consumo da classe trabalhadora. Ou seja, aí eu acho que foi aonde nós ficamos devendo, aonde a nossa geração ficou devendo. Ela não entregou o desenvolvimento. Manteve a distribuição de renda, melhorou um pouquinho, isso começa com o Plano Real, com o Fernando Henrique, se acelera com o PT, com o aumento dos salários mínimos e com o emprego. Em 2011, nós chegamos a uma situação ideal do Lewis, que é o esgotamento do excesso de trabalhadores de reserva. Nós tivemos pleno emprego e não soubemos aproveitar para dar o salto estrutural, dar a mudança qualitativa na direção do país mais desenvolvido. Ficamos presos na armadilha da renda média. Então, assim... A gente vai ficar um breve intervalo e já eu quero retornar com você ali para 1987, 88. Quero voltar à Constituição Cidadã e principalmente aos desenvolvimentistas ali. Já a gente volta. Tá bom, ok.